Olá, ouvintes. Esse aqui é o primeiro episódio do Coronavírus Brasil Podcast. Como é o primeiro episódio, eu vou começar explicando um pouquinho o que é esse projeto. É um projeto de divulgação de informações sobre essa pandemia de coronavírus que a gente está tendo agora. E é uma divulgação através desse formato, podcast. A gente quer trazer os números atuais, né, notícias que aconteceram recentemente e também recomendações para as pessoas, né, de como reagirem a essa situação para minimizar o dano. Né? A ideia do projeto é manter as pessoas informadas e através dessa informação tentar ajudar, né, tentar fazer com que todo mundo se conscientize do que tem que ser feito para minimizar essa situação e também se manter informado, né, e não desinformado ou com informações erradas. Né. Para quem chegou nesse episódio sem ter assinado o nosso feed, com alguma divulgação de outra forma, você vai encontrar o nosso podcast, o nosso material, no site coronablogbr.github.io. Esse projeto é um projeto open source, então a gente está aceitando e está pedindo contribuições. Quem quiser contribuir com o projeto, é só acessar o nosso website, que lá vai ter todas as informações de como você pode contribuir, ok? Quem que a gente o meu nome é Guilherme Delagostin, eu sou formado em Física pela URGS. Não sou cientista, não é a minha profissão, mas tenho uma formação na área de ciência. Eu sou desenvolvedor de software. E quem está aqui comigo, que é bem mais especialista, é o Marcelo Gomes. Marcelo, eu acho que tu pode te apresentar, né? Apresentar aí falar um pouco sobre a tua experiência e por que tu está participando desse projeto. Claro, maravilha. Bom, meu nome é Marcelo Gomes, eu sou físico também de formação, também lá da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, e eu sempre trabalhei, em termos de pesquisa, com modelos de propagação de epidemias. Né? E aí, ao longo da minha formação, eu fui focando cada vez mais em problemas aplicados. Né? No começo trabalhava com modelos mais teóricos e foi indo para cada vez mais problemas aplicados. Tive oportunidade de trabalhar com modelos de propagação durante o surto de ebola em 2014, né? Então já tenho um pouco de experiência, né, nesse tipo de abordagem, e hoje eu sou pesquisador em saúde pública na Fiocruz, no programa de computação científica da Fiocruz, e lá nós temos um grupo justamente focado nisso, em modelagem matemática de propagação de epidemias e sistemas de vigilância, monitoramento para alertas de situação. Né? E atualmente esse nosso grupo está trabalhando ativamente na modelagem e gerando informações de análise de situação, mapas de risco, enfim, focando no Brasil especificamente. Né? Inclusive o nosso grupo tem há bastante tempo já uma parceria com o Ministério da Saúde em termos de vigilância de síndromes respiratórias. Né? Então a gente já tem uma experiência com esse tipo de situação e estamos agora com uma força-tarefa focada especificamente nessa emergência em saúde pública. Muito bem, né, cara? Então dá para ver assim que a gente tem pelo menos uma das pessoas nesse podcast está, vamos dizer assim, autorizada, né? Tem credencial para falar sobre isso, né, cara? Então o ouvinte já sabe quem que é o cérebro e quem que é o músculo dessa operação aí, né? Então, cara, tem uma coisa que é importante esclarecer para a nossa audiência, né? Esse podcast ele vai ter que falar um pouco de política, né? Porque é uma política pública de saúde e quando se fala de política é importante dizer que não tem como falar de política sem ter nenhum viés, né? Então é importante dizer que a gente tem os nossos posicionamentos políticos, talvez em algum momento a gente esclareça um pouco mais sobre isso, para dar mais credibilidade, para quem está ouvindo poder julgar esse viés, né? Porque eu acho que isso é importante. A gente não é apolítico, né? Então Exatamente. pedir para as pessoas assim entenderem, né? Entenderem isso que
é parte do jogo, não tem, a gente tenta trazer as informações o mais objetivo possível, mas sempre tem um viés. Eu acho que tanto eu como tu somos assim, para fazer um resumo da nossa posição política, acho que a gente é mais liberal nos costumes e conservador na economia, né? Não sei se tu... Pois é. Eu não gosto de falar de esquerda e direita, realmente não gosto, porque está muito Essa polarizado. dicotomia, exatamente. Então eu prefiro falar nessas dimensões, eu acho que é mais ou menos o que resume a gente, assim, e nem é por isso que a gente se juntou para fazer, né? Porque a gente está alinhado, isso é só uma coincidência. Exato. E talvez vai ter outras pessoas aqui no podcast no futuro. Espero que a gente traga mais gente e também vou pedir para as pessoas meio que se declararem, assim, para a gente ter essa transparência, né? E é isso, cara. A gente não quer fazer alarmismo, a gente quer tratar esse assunto com seriedade, é um assunto sério. Vai ser um pouco descontraído, a gente não quer, né, fazer aqui cara de velório, o assunto é o que é, a gente, né, keep calm and carry on, a gente só quer manter as pessoas informadas e tentar usar essa mídia, né, para fazer o melhor, né, tentar tirar o melhor disso e tentar passar por essa situação do melhor jeito possível, né. Exatamente. Esse é o caminho, né? Porque o fundamental é a gente ter informação o mais, na medida do possível, mais embasada no que está se produzindo de conhecimento no mundo entre especialistas, né, da área, o que as sociedades de epidemiologia, de saúde pública estão recomendando, por que elas estão recomendando, né, para a gente ter fontes confiadas de gente que está trabalhando diretamente com isso. Sim, e eu vou tentar manter sempre atualizada a nossa lista de referências, né, para o pessoal saber de onde é que vem a informação. Nem sempre vai ser possível, né, a gente tem que fazer isso tudo muito rápido, porque, né, como tu sabe, né, os ouvintes devem imaginar que nessa situação está tudo evoluindo muito rápido, então a gente tem que ser muito rápido no que a gente está fazendo, entre gravar, produzir, liberar. Então, às vezes a gente vai ter que cortar alguns caminhos para chegar lá, né? E manter o nosso trabalho ainda. Né? E manter o nosso trabalho ainda, né? Que esse aqui vai ser, entre aspas, o nosso hobby da epidemia, né? Exato. Mas, então, eu acho que a gente pode começar, já que é o primeiro episódio, dando um parecer mais geral, assim, falando sobre o que é esse vírus, qual é a relação dele com o vírus da gripe, que todo mundo, né, é um vírus conhecido para todo mundo ter uma referência. Então, tu tem como falar um pouco sobre isso? Claro, vamos lá. Então, em primeiro lugar, assim, antes da gente começar com comparação com gripe e tal, primeiro deixar bem claro que quando a gente, pelo menos do ponto de vista clínico e de vigilância epidemiológica, quando a gente fala em gripe, a gente está falando especificamente de síndrome respiratória causada pelo vírus influenza. Então, a gente, assim, no nosso cotidiano, a gente tende a usar gripe para qualquer quadro que está com tosse, está espirrando, enfim. Inclusive, dentro da clínica, existe uma diferenciação entre o que é um resfriado e o que é uma gripe. E, basicamente, a diferença é a presença ou não de febre. Se tu estás com um quadro respiratório, né, dificuldade de respirar ou tosse, enfim, e está acompanhando isso acompanhado de febre, aí já vai para a gripe, se for tiver esse quadro causado pelo vírus influenza. Tá? Se não tiver febre, aí é um resfriado. E aí, causado por qualquer vírus, existe um monte de vírus que causa. Ok, então o resfriado e a gripe, eles são causados por vírus diferentes, não é só o mesmo vírus e aí um sistema imunológico que está muito bem, fica um resfriado e o outro não está tão bem e evolui para uma gripe. Isso, na verdade isso. Mas isso também. Então, assim, tem vários vírus, vários agentes infecciosos que causam esses quadros sintomáticos, que podem ser tanto de resfriado quanto de gripe, e a diferenciação é se vai ter febre ou não, ponto. E aí a particularidade da gripe é que, além disso, para que, assim, do ponto de vista científico, a gente chame de gripe, tem que ter sido causado pelo vírus influenza. Se tiveres com um quadro respiratório, com febre, mas não for, e for feito exame laboratorial, e o resultado é que foi causado por um outro agente infeccioso que não da influenza, aí, pelo menos a rigor, não deveria se classificar como gripe.
Mas no dia a dia a gente usa, enfim, só para diferenciar o que a gente Sim. deve chamar de resfriado e o que a gente deve chamar de gripe. E tem uma outra doença respiratória que eu acho que todo mundo conhece, que é a pneumonia. A pneumonia, ela é viral, ela é bacteriana, ela tem alguma relação com a gripe e com a Então, família do... tem a pneumonia bacteriana, especificamente, que é uma bactéria específica, Pneumobacter, se não me engano. Mas nós podemos desenvolver quadros de pneumonia a partir de síndromes respiratórias gripais. Uhum. Em função, porque tem uma característica sintomática também, sindrômica, né, Sim, de o que sim. caracteriza uma pneumonia. Então, tem uma bactéria específica que levou esse nome, mas o quadro clínico, de novo, tem vários agentes infecciosos que podem levar a um quadro de pneumonia. Certo. Acho que essa é uma boa hora para lembrar as pessoas que o Marcelo não é médico, né? Esse conhecimento vem da associação do trabalho dele com essa área, né? Exatamente, perfeito. Então, lembrem disso, né? Perfeito. Eu posso me atropelar, de vez em quando passar por cima de alguma coisa e não ser muito específico por causa disso. Né? Mais do que nada por causa disso, porque não é a Certo, minha área de formação nem a minha certo. especialização. Mas, bom, eu acho que aqui a gente está falando da epidemia, né? Eu acho que para nós É, é mais interessante exatamente o teu trabalho, né? Porque isso, é a questão de transmissão, isso, contágio e tudo isso. exatamente. Os cenários, enfim. E aí, bom, O, quanto ao coronavírus, né, especificamente, que ainda não chegou lá. Ele, inclusive, começou lá em dezembro do ano passado, é, sendo classificado como uma pneumonia inespecífica na China. Inclusive já então, estava causando alarde em cima disso. foi primeiro pelo sintoma, então, a pneumonia foi um sintoma, e depois, então, que se detectou essa especificidade desse coronavírus específico do final de Exatamente. 2019, então. Exatamente. Né? Aí com estudos clínicos em cima das pessoas que estavam apresentando aquele quadro específico, aí se viu que era um vírus e que esse vírus era da família coronavírus. E esse nome coronavírus é em função do seu formato, basicamente. Ele tem um formato de coroa, por isso coronavírus, que é do termo espanhol corona, que significa coroa. Tá? Então é toda uma família de vírus, e este é um em particular. E nós já temos na nossa população, inclusive, há muito tempo, 4 tipos de coronavírus que a gente chama de sazonais, que Sim, sempre ali naquele período de inverno, né, naquele período mais que tipicamente a gente vê quadros respiratórios, sempre tem, mas eles são vírus que causam quadros leves em geral. Dificilmente a gente tem um quadro muito grave causado por sim. esses outros quatro coronavírus que já circulavam. Né? Há algum tempo atrás teve uma pequena crise com gripe aviária, né? Da mesma família? Então, aí a gripe aviária foi por um vírus influenza. Foi um subtipo de vírus influenza. Por isso que é gripe Ok, aviária, inclusive. ok. Porque era um influenza. Né? Então, Certo. quando a gente tem a gripe aviária, gripe suína, são subtipos do vírus influenza. E aí, essa associação aviária ou suína é em função de através de qual animal chegou ao humano. Então, a aviária era um vírus influenza que circulava especificamente em aves, e em algum momento, em função de alterações genéticas, ele adquiriu a capacidade de circular também em humanos. E isso é muito comum, esses efeitos a cada tempo, de tempos em tempos, acaba tendo esses saltos evolutivos, em função de. Existem 2 mecanismos principais. Um é simplesmente a mutação gênica acumulada, e outra é quando ocorre coinfecção num mesmo hospedeiro de um vírus que é de uma espécie, predominantemente, por exemplo, uma influenza aviária infecta, por exemplo, um suíno, e esse suíno também se infecta por um vírus influenza humano. E aí, nesse hospedeiro, por estar ali naquele sistema biológico, tendo esses 2 vírus de famílias distintas, pode ocorrer recombinação entre esses 2 vírus, gerando um novo vírus,
que pode daí ter, e aí ele vai ter características tanto da sua hereditariedade aviária, quanto da humana. E aí, então, isso ele permite que ele se transmita em humanos e sem que a gente tenha defesas no nosso organismo, porque ele possui características que são da família aviária, para o qual o nosso organismo não está preparado, o nosso sistema imunológico não sabe como trabalhar. E Então esse coronavírus foi por essa linha. É basicamente, então, os dois tipos que tu falou ou é um vírus que ele já é de animal e ele consegue, por acúmulo de mutações, pular para o ser humano, ou é um vírus do ser humano que acaba fazendo um duplo pulo, que vai para o animal, recombina com algum vírus que o animal já tem e volta para o ser humano por já ter essa facilidade. E, inclusive, agora, para este coronavírus atual, uma das hipóteses é que foi esse processo. A corrente com o maior conjunto de evidências no momento é que ele é de origem de morcegos, que ele tem características muito comuns à família de coronavírus que circula em morcegos, tá? E aí existem algumas hipóteses em relação a, se acredita que houve um intermediário, ou seja, que ele não pulou para o humano diretamente a partir do morcego. Se acredita que houve uma espécie intermediária e que ainda não está muito claro. Em um determinado momento houve surgiu uma hipótese de que poderia ter sido através de cobras, mas isso já foi descartado. O trabalho científico que embasava essa hipótese, posteriormente, com um escrutínio criterioso em cima daquelas evidências que apresentavam, se viu que boa parte do que se utilizou como argumento eram as evidências científicas por trás eram fracas. Então, tinha alguns detalhes metodológicos ali que foram atravessados ou não foram corretamente interpretados ou analisados pela equipe que fez aquela proposta. E aí a comunidade científica, olhando aquele trabalho, viu, não, isso aqui, na verdade, essa hipótese não se sustenta por isso, isso e isso, então foi descartada a hipótese da cobra, e atualmente acredita-se que o possível intermediário pode ser o pangolim, que é um animal bastante peculiar da China, que ele tem uma carcaça e tal. Ele é tipo como é que é? No Brasil a gente tem um tatu-bola, né? Ele é tipo parecido, né? Ele é parecido, ele lembra um pouco. Até é capaz dele serem parentes distantes, mas aí também já entra na biologia que eu não faço a menor ideia. Mas, enfim. Uma pergunta, o contágio, o contato desse animal com a população humana foi através de alimentação? Foi através de... Acredita-se que tenha sido via alimentação. Inclusive, isso é um dos motivos, por exemplo, pelos quais a China recentemente, a questão de poucas semanas, anunciou que está trabalhando com um cenário de, daqui para frente, ter legislações restringindo o consumo de animais silvestres, para tentar evitar esses processos, tá? Porque, por exemplo, uma gama muito grande de vírus extremamente complicados de se lidar na população humana. A população humana tem entrado através desse contato com animais silvestres e principalmente através do consumo de animais silvestres. Sim. E eu imagino que esse não é uma exclusividade chinesa, né? Não, exatamente. Devem ter muitos outros países, talvez até no Brasil, em alguns lugares, eu imagino que deve ser comum a caça e alimentação através de animais silvestres da caça. É importante dizer isso porque existe muito preconceito, né? Teve assim muito julgamento assim do tipo, meu Deus, eles estão comendo morcegos, assim, como se um país que come coração de galinha, buchada de bode e estômago da vaca no mondongo pudesse... Pois é. Esse é o exemplo que eu tenho dado também quando vem com esse argumento. Esse é bem o exemplo que eu dou. Olha, pessoal, coração de galinha, não sei se vocês já conversaram com o estrangeiro. Olha, é só a gente que come, tia. Nem a nossa vizinhança aqui no Brasil, o pessoal da Argentina, Uruguai também não come, não. É só a gente.
E mesmo isso sendo, né, animais de abate, poderia acontecer também no Brasil esse tipo de situação, porque existe o consumo, essa mesma situação existe em vários países, não é uma exclusividade, não denota nenhuma. Não se deve fazer esse tipo de julgamento ou botar a culpa porque foi através disso, porque poderia ter sido qualquer outro país, Até praticamente. Né? para pegar um exemplo recente, prático. A questão de poucos anos atrás, se detectou um novo subtipo, uma variante de um subtipo de vírus influenza no Brasil, que foi através de granjas. Tá? Felizmente, ele não conseguiu se estabelecer na população, tá? Mas entrou na população em função desse contato que a gente também tem. É bem isso que tu disseste. Não dá para a gente entrar nessa que os chineses, que não sei o quê. Não, isso é uma realidade em diversos lugares do mundo. Sim. E nossa também. Então acho que a gente pode ir já está bem explicado de onde vem, o que é. Vamos falar um pouco sobre a situação atual em termos de números, como é que estão os países, em especial a China, porque né, a China foi onde começou e eles tiveram um posicionamento muito diferente dos que os outros países em termos de linha temporal, de o que foi feito, e é muito importante entender o que aconteceu lá e traçar o paralelo com o que está sendo feito nos outros países e o número dos outros países para entender o que isso quer dizer, né? Para entender que a China não é referência, né? Não dá para extrapolar para o resto do mundo a epidemia através do que aconteceu na China, né? Porque é muito, muito perigoso fazer essa extrapolação, até porque a China está praticamente sob controle agora, né? Então causa essa impressão de que vai acontecer isso nos outros países e que não há o que se preocupar, né? Exatamente. Isso é muito bom destacar. Bom, em primeiro lugar, em termos de total de casos confirmados até o momento no mundo, tem várias plataformas que estão apresentando esses dados, né? Nós vamos divulgar, inclusive, algumas delas, né? Mas uma em particular é a da Universidade de John Hopkins, por exemplo, e que, neste exato momento, está anunciando que nós temos, em termos de total de casos confirmados, que já ocorreram em algum momento no mundo todo, nós estamos quase com 300 mil. São 299 mil e poucos casos confirmados em todo o mundo. Sendo que desses, cerca de 81 mil foram na China e já estamos com 53.500 na Itália. Tá? E, como tu bem destacaste, na China isso já foi controlado. Inclusive, atualmente, a China está observando já mais casos importados do que locais. Ou seja, ela está agora tendo que enfrentar a situação dos outros países afetando a sua população, porque ela conseguiu controlar dentro do seu país com medidas extremamente fortes de fechamento total de cidades, e total, de não sair na rua, de parar absolutamente tudo, e inclusive ao ponto de, para evitar o contágio entre pessoas que habitam a mesma residência, né, o que a gente chama de coabitantes, sejam eles familiares ou não, mas simplesmente pessoas que moram na mesma residência, eles fizeram um processo desencadearam teste massivo na população, para ver quem estava infectado e quem não estava, e as pessoas que estavam infectadas, que apresentavam um resultado positivo, eram removidas de suas casas, levadas para um hotel, tá? Um hotel que foi esvaziado completamente, para simplesmente que todos os quartos fossem utilizados para receber pessoas infectadas. Tá? Por que isso? Justamente para que essas pessoas não transmitissem para as pessoas que conviviam com elas, porque já existem dados que mostram que um percentual significativo dos casos são gerados dentro da residência. Né? A pessoa que se infectou fora, por interação no seu local de trabalho, na rua, enfim,
trouxe isso para casa e aí no convívio de casa acabou transmitindo para aquelas pessoas que estão ali. E essa ação em particular de remover as pessoas e isolar as pessoas e não simplesmente isolar elas dentro da sua residência, tem algum outro país que tu saiba fazendo isso? Porque Olha, desta maneira eu só lembro de ter lido a respeito da China. sim. Eu acho que é importante falar sobre a China, porque a China ela é um país especial, né? Ela é um país especial por causa do regime político da Exatamente. China. É um país onde tem um Estado forte e é um país que, por ter vamos chamar assim eu não queria entrar nesses detalhes por não saber os termos corretos, né? Por ter esse tipo de vamos dizer, pouca democracia, no sentido em que o Estado tem muito poder de decisão. Nesses momentos, isso dá uma agilidade que os outros países não têm. É muito importante dizer que não é um julgamento de se esse é o melhor regime ou não para tempos normais, absolutamente não. Mas nesse momento, assim, eu vou traçar um paralelo com um outro desastre muito grande que aconteceu, que foi Chernobyl. Que é muito parecido no sentido de que se fosse outro país, se não fosse um país com um regime assim menos democrático e mais totalitário, isso teria dificultado a ação. Nesse momento, o que tu precisa é de agilidade. Então, e ação coordenada, unificada, E assim, são muitos poucos países que vão ter isso. A maioria dos países que estão sendo afetados e a maioria dos países com maior potencial para ser afetado não vão ter essa agilidade, não vão ter esse mesmo regime. A gente já está vendo isso. A China, do momento em que começou e até que teve esse isolamento e tudo, foi muito rápido, foi muito mais rápido do que em qualquer outro país. Né? Exatamente. Eles conseguiram controlar de uma maneira que não tem paralelo, simples assim, não tem paralelo. Sim. Outro país que conseguiu fazer um controle muito bom, mas também em outra escala, foi a Coreia do Sul. E adotando outros modelos, mas também todos os países que conseguiram controlar, primeiro, eles fizeram o que as autoridades, em parte, fizeram o que as autoridades de saúde pública brasileiras estão recomendando para a população, que é distanciamento social. Isso é fundamental. Tá? E eles impuseram isso, não foi uma recomendação. Exatamente, aí que está a diferença. Né? Lá tem justamente essa questão de que tem um governo totalitário, que tem uma autoridade, um poder sobre a população bastante peculiar, né, e que lhes permite, num momento desses, tomar medidas e que tem, né, certas questões aí que não são simples, mas que permitem eles tomar esse tipo de decisão. Né? Eu vou tomar a liberdade de dar um depoimento pessoal, que é uma coisa que normalmente não em geral, muito não bom, faz, né? Normalmente não se faz quando se está falando de ciência, não se faz esse tipo de coisa, mas é o que a gente tem, né, agora. Então, eu moro na Alemanha, né, que é um país que está bastante afetado. O governo ele já fechou algumas coisas, mas assim a gente ainda tem a liberdade de sair, não está tendo, nós não estamos restritos, né? Muitas coisas estão sendo canceladas, eventos e tal. A recomendação é não sair de casa, a não ser que seja necessário, e eu precisei sair de casa na sexta-feira e eu pude ver que não está sendo seguida essa recomendação, absolutamente não está. Havia muitas pessoas na rua, claramente a lazer, claramente não fazendo coisas absolutamente necessárias. Então, eu acho que essa questão de recomendar, nesse caso, com os números que a gente tem, que a gente vai falar logo em seguida de transmissão e desse tipo de coisa, eu acho que não está dando certo. Vou dizer de novo, é um relato pessoal, né? Não levem... Assim, mas isso assim, também são, né, o que a gente chama de relatos anedóticos, né? Exato. De um ponto, estatística de um ponto, né? Mas assim, isso a gente está vendo aqui no Brasil também, e inclusive
no noticiário nacional, também isso foi apresentado, por exemplo, nas praias do Rio de Janeiro, que continuavam lotadas, quer dizer, Sim. Não dá, né? Porque assim, isso que a população tem que entender, não é férias. A questão de antecipar férias escolares não é aquela férias usual, não é férias para ir para a praia, para o clube, para a piscina, para o bar, é para ficar em casa. Né? E quem foi liberado do trabalho, a mesma coisa. E isso entra nessa seara de que são recomendações, não são imposições, e aí fica a critério da população aderir ou não aderir, e é um problema que é da sociedade, é algo que afeta a comunidade, a coletividade, então o ente público está sendo afetado. Sim. Tem né, um dito muito bom que é a liberdade individual, ela termina onde começa a liberdade do outro. E aqui é exatamente esse caso, a tua liberdade individual por não estar cumprindo com essas recomendações, que por enquanto são recomendações, ela está afetando a liberdade dos outros, porque tu tá sendo um transmissor, talvez tu não esteja sendo um transmissor, mas né, nos grandes números tu tá sendo parte dessa massa que causa a transmissão. Porque assim, uma coisa que é importante talvez lembrar é que assim, não é... não, mas eu moro só com a minha família ali, com meus irmãos, ou meus pais, sei lá, e todo mundo, ninguém tá na faixa etária de risco, sei lá, eu, ou moro sozinho, então não tem problema. Acontece o seguinte, tu circulas na cidade, ao circular tu estás deixando rastros do vírus potencialmente e levando de um lado para outro. Se tu moras em um apartamento, tu potencialmente tu podes estar levando o vírus da rua para dentro do teu condomínio, não apenas para dentro do teu apartamento. Sim. E aí tu tá botando o prédio inteiro em risco. Né? São essas coisas que a gente tem que se dar conta, que a gente não vive isolado debaixo de uma pedra. Exatamente. Bom, simples assim. Tem algumas cidades litorâneas no Brasil que estão justamente isolando as praias para evitar isso. Bom, parou. Ok, é um espaço público, mas em situação de calamidade pública, de emergência sanitária, existem algumas medidas que a autoridade pública pode sim passar a adotar que normalmente não poderiam, do ponto de vista legal. Né? E essa é uma delas, de limitar o espaço público. Então tem cidades litorâneas que estão fazendo isso. E eu acho que num momento desses tem que fazer mesmo, porque não pode. Não dá, porque está colocando em risco a comunidade. E fala um pouco sobre o contágio, sobre o que esse vírus tem de especial. Por que a gente trata ele dessa forma? Por que ele não é um sarampo? Por que ele não é uma gripe? Por que ele não é um outro corona que a gente já viu no passado? O que essa pandemia tem de especial? Tem várias particularidades aí. Bom, primeiro, a taxa de reprodutividade básica, de reprodução básica, que isso, se vocês forem olhar o material a respeito de epidemias, sempre vai acabar cruzando, mais cedo ou mais tarde, com esse termo. O que ele significa? É basicamente uma medida média de, a partir de uma pessoa infectada, quantos novos casos serão gerados, em média. Então, se eu me infectei, numa população, supondo uma população completamente suscetível, quantas pessoas eu iria infectar em média? Isso é o que a taxa de reprodução básica de uma doença representa, tá, em termos gerais. Bom, isso dá uma ideia justamente da capacidade de transmissão, né? Porque, obviamente, quanto maior esse número, então se eu, por exemplo, se esse R0 é 5, digamos, significa que se eu me infectar, potencialmente eu vou infectar mais 5 pessoas. Cada um desses 5 vão infectar mais 5. Então a gente tem uma progressão geométrica aí. Essa coisa vai se multiplicando. Né? E num fator de 5. A gente vai fazendo 5 vezes 5 vezes 5. Bom, atualmente o do Corona é 5? Não é. O do Corona está na casa entre 2 e 3 e as estimativas estão tendendo mais para próximo do 2.
2,3 é mais ou menos aí o ponto ao redor do qual as estimativas estão girando. Tá? E aí tem algumas peculiaridades em termos de sociedade que afetam um pouco isso. E para comparar com outras doenças conhecidas, assim, claro. tem como tu então, fazer sarampo vai para essa casa de 5, por exemplo. Por isso que o sarampo é tão perigoso, por isso que a gente insiste tanto na campanha de vacinação contra o sarampo. Sim, a diferença para o sarampo, nesse caso, seria que a gente tem a imunização, certo? Isso, exatamente. Para esse novo corona nós não temos. É a mesma coisa para a influenza. O vírus da influenza, a taxa de reprodutividade da influenza gira em torno de 1,5, 1 ponto alguma coisa, é abaixo de 2. Então, a gente já está vendo. Bom, então a gente está com um vírus que tem uma capacidade de disseminação mais alta que o vírus da influenza, porém mais baixa que o sarampo. Tá? Mas já dá já acende um alerta. Tá? Já não é aquela influenza que era que, não, isso é só mais uma gripe. Não é. Tá? E outra coisa importante é a questão, e como tu comentaste, houve também recentemente, relativamente poucos anos atrás, 2 surtos de coronavírus. Né? Um foi o MERS, que era do Oriente Médio, aquele que se supõe que foi através, principalmente, de interação com camelos, foi o que fez o pulo para o ser humano, né? E teve a SARS lá atrás. Né? E por o que tem de diferente daquelas 2 situações para essa? Aquelas 2 famílias de vírus, aqueles 2 tipos, na verdade, de vírus que circularam, eles tinham uma letalidade extremamente alta, muito mais alta do que o do atual, muito mais alta que a influenza, porém, tinha um ponto fundamental, os 2 não tinham a capacidade de transmitir antes de apresentar os sintomas. E, mais do que isso, antes de apresentar um quadro já relativamente intenso dos sintomas. E isso faz com que o controle seja muito mais fácil. Claro. Né? Porque é simples, se tu está com um sintoma forte, tu vai procurar atendimento. E ao procurar esse atendimento, e se a estrutura de saúde já está preparada, já está sabendo que esse vírus está circulando, ao se deparar com um paciente que atende o quadro sintomático típico, ele já não, isso aqui vamos isolar. E aí a gente contém a transmissão. O grande problema, o que faz com que seja muito difícil o controle, um dos problemas é justamente quando existe um percentual muito grande de casos leves ou quando existe transmissão durante a fase assintomática, antes de apresentar os sintomas. Isso acontece com a influenza, por exemplo. Por isso que a gente não consegue erradicar a influenza, a gente simplesmente não consegue erradicar a influenza. Por isso. Porque ela começa a transmitir antes da gente saber que a pessoa pode estar infectada. Tá? E esse atual coronavírus, ele tem essas 2 características. Ele, primeiro, os quadros graves, a estimativa atual é na casa de 20%. Tá? Então, 20% das pessoas que se infectam desenvolvem o quadro grave. Então, a gente tem 80%, aí, da ordem de 80% das pessoas que se infectam, que não chegam a apresentar o quadro grave. Não apresentando o quadro grave, elas vão manter a sua rotina diária. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre esses 20% do caso grave. Assim, claramente, esses 20% teriam que ser hospitalizados, ou não? Isso. Esses 20% são os quadros de hospitalização. Quando a gente diz aqui quadro grave, a gente está falando quadro que necessita hospitalização. Ok, perfeito. A pergunta que eu te faria é se a hospitalização é mais do que esses 20 ou, né, qual é o critério, mas tu já explicou exatamente que, então, 20% dos infectados requerem hospitalização. Isso. Tá? É um número bastante alto, né? Tu pode comparar isso com outras doenças? É alto. Para a influenza, por exemplo, a estimativa não é dessa ordem. É difícil, é uma estimativa difícil de fazer, até porque, como eu disse, tem muito quadro leve que não busca atendimento, então fica difícil. As pessoas que se infectam e nunca chegam a apresentar os sintomas, né, também acabam gerando um viés, porque as pessoas não são detectáveis em geral.
Então a gente está sempre limitado pelo aquele universo que a gente observa, né? O Sim. universo observado. No o universo observado é 20%. E assim, fazendo uma observação lógica, vamos dizer, esses diferentes aspectos de cada vírus, eles não são independentes uns dos outros, né? Eles são independentes até um certo ponto, mas depois eles começam a se influenciar. Vou pegar, por exemplo, essa questão da hospitalização. Eu suponho que quanto maior como tu chamou, casos graves, né, o índice de casos graves, isso acaba impactando no índice de transmissão também, porque vai ter mais exposição do vírus, certo? Se as pessoas têm que ir mais pessoas têm que ir para o hospital e acabam tendo contato com mais pessoas, esses dois aspectos diferentes, né, que são a necessidade de hospitalização e a transmissão, eles acabam influenciando um no outro, eu imagino. Isso é um entendimento válido também? Sim, tanto que uma das coisas que se estabelece, geralmente, em termos de protocolo, existem o que a gente chama de planos de contingência. Isso é uma coisa bastante comum para diversas doenças que as autoridades de saúde têm para uma série de doenças infecciosas. Tá? Que é o seguinte, quando chega a um certo nível de atenção, seja em função de número de casos observados numa determinada localidade, ou no entorno da localidade, seja no mesmo estado, no país, enfim, começa a ser adotadas medidas, inclusive para como lidar com a sala de espera das unidades de saúde, para justamente tentar evitar ao máximo esse contágio na sala de espera. Então, por exemplo, agora a gente já chegou num ponto aqui no Brasil, em relação a esses planos de contingência, que estabelece que, qualquer pessoa que chegar numa unidade de saúde e informar que está com um quadro que é compatível com este novo coronavírus, essa pessoa deve ser imediatamente dado uma máscara para ela, se ela já não estiver com máscara, e deve ser encaminhado para uma sala separada, onde só ficarão pessoas que também estão com um quadro compatível para esse coronavírus. Sim. E agora que a gente tocou acho que esse é um ponto central dessa questão, né, que é a capacidade do sistema de saúde. Muitas vezes a gente vê, né, tem uma representação dos dados que está muito em voga, que são as curvas, né, que se fala de achatar a curva. Isso. E essa representação, para mim, ela tem um problema que ela mascara uma coisa, que a linha da capacidade do sistema de saúde é uma linha reta, mas isso não é uma verdade, né? Isso. Porque imagina um sistema de saúde em operação normal. Tá tudo bem, ele tem uma certa capacidade. Agora imagina um sistema sob estresse. Talvez no começo essa capacidade aumente, porque de repente tem uma reserva, mas tu começa a estressar esse sistema, essas pessoas começam a trabalhar muito mais do que elas deveriam, elas começam a ficar doentes também, elas começam a poder a ter a doença, ou talvez ter suspeita da doença e ter que ir para a quarentena. Então aquela linha ela talvez sobe um pouco no começo, porque ativa essa capacidade extra do sistema de reserva, que eu imagino que tenha, e depois ela começa a cair, né? E aí eu não sei se ela cai até um certo ponto, ou aí vai depender de como que se lida, até que ela entra num colapso absoluto, mas a questão é que com esses dados, com essa taxa de hospitalização de 20% e com a taxa que está crescendo nos países, e de tão rápido, é de se imaginar que se não for feito algo logo, esse colapso do sistema de saúde é inevitável, se não... Não, tu tens absolutamente toda a razão, e assim, trazendo aqui para a nossa realidade. Vários pontos que tu tocaste já estão acontecendo. Primeiro, de fato, já foram anunciadas já medidas para tentar justamente ter esse aumento na capacidade, no primeiro momento. Por exemplo, foi anunciado pelo governo federal a autorização para que alunos de medicina em final de curso possam atender nas unidades de saúde, especificamente para esta doença particular.
tá? No Sim. manejo dos pacientes para essa doença. Tá? Sim. Então, isso aumenta a capacidade de atendimento inicial. Está sendo contratado também uma quantidade maior de equipamentos de proteção Uhum. para os profissionais de saúde. Vários hospitais já anunciaram que estão liberando alas do hospital para priorizar atendimento para esses casos, contratando novos leitos, enfim, aumentando Uhum. essa capacidade que hoje existe. Então, subindo um pouco essa curva no início. Agora, à medida que os casos vão chegando no hospital, a gente começa a ter justamente infecção de profissionais de saúde, começa a Uhum. ter o próprio uso dos equipamentos de proteção, então começa a ter diminuição no estoque desse material, né? E isso é um problema econômico sério, a questão da capacidade de manter a quantidade necessária constantemente. Uhum. E E quando a gente diz que é um problema econômico, não é nem necessariamente um problema de financeiro, é um problema de cadeia de produção e isso, cadeia de entrega de exato. material, né? Perfeito, exatamente. É toda a linha do processo, toda ela. Não é exatamente isso, não é simplesmente a questão de tem dinheiro ou não tem dinheiro para comprar, é se tem disponível, inclusive, e quando que vai Sim, chegar. Bom, basta dizer que teve um problema agora de desabastecimento de álcool em gel. sim, Tanto que que é aquela primeira, né? A primeira barreira, assim, mais. sim, Tanto que foi anunciado também autorização temporária para comercialização nos mercados do álcool líquido, 70%, que tinha sido sim, proibido lá atrás, em função de segurança, para evitar queimaduras e tal. sim, E aí, bom, num momento como esse, é aquela coisa, né? Qual é o risco maior? E aí se optou por, bom, vamos flexibilizar temporariamente, possam se higienizar com o álcool que é mais rápido de se produzir e se disponibilizar, que é o líquido e não o gel. uhum, Enfim. Agora, o que acontece? Voltando para a questão da sobrecarga, né, das unidades hospitalares. Isso a gente já está observando na Itália, por exemplo, já foi observado em diversos países. Nova York está enfrentando esse problema agora, sim, de justamente estar começando a faltar leito, começando a sim, faltar material, e isso a gente inevitavelmente, o, se a gente não conseguir minimizar a velocidade de propagação, ou seja, a velocidade com que casos graves simultâneos vão chegando nos hospitais, sim, isso vai sobrecarregar o nosso sistema, que já e é sobrecarregado. exato, isso era a coisa que eu queria tocar em seguida, que é o sistema ele não está lá só para atender essa pandemia, ele está lá. Como tu falou, ele já é sobrecarregado, talvez de repente ele não é sobrecarregado em questão de emergência, Isso, eu não exato. sei, mas a questão ainda vão haver emergências, ainda vão de Exato. outras doenças, né, de outras Exatamente, as outras vão ocorrências. continuar acontecendo, exato. Então, quando chegar nesse momento, não são só as pessoas que estão infectadas e que têm quadros graves, né, que vão começar a sofrer e que talvez vão começar a ter óbito, vão ser qualquer pessoa que precisar de um atendimento emergencial. E se essa Exatamente. pessoa tiver um atendimento emergencial, ela ainda corre o risco de ser infectada. Exato. E se ela teve um atendimento emergencial e ela foi infectada, eu suponho que tem uma grande chance dela estar com o sistema imunológico mais fraco do que o normal. Exatamente. Então a gente começa a ver esse círculo vicioso, né? Exato. E como tu falou, isso já está acontecendo, isso já está E acontecendo em outros aí países. isso, exatamente, e aí isso aumenta a letalidade, porque a gente Uhum. começa a ter óbitos que seriam evitáveis e Sim, que acabaram evoluindo para óbito porque não foi possível dar o atendimento com a qualidade necessária, justamente porque havia essa sobrecarga no sistema. sim, E aí, como tu bem colocaste, não só para essa doença, mas para todas que vão continuar acontecendo e que vão necessitar hospitalização. Isso afeta sim. todas. E quando tu chega nesse ponto, tu tem outros sistemas que começam a ficar sobrecarregados. Como tu acabou de falar de tu começa a ter mais óbitos do que o necessário, o que que tu faz com essas pessoas, né? Ainda tu precisa movimentar essas pessoas que É, tiveram óbito, né? Tu tem que, então, tudo isso acaba sobrecarregando, né? Tudo exato, começa a ser exatamente. sobrecarregado.
Uma coisa que eu queria que tu falasse é sobre a imunização de grupo, porque teve propostas, né, em Isso é mais de um muito países, legal. mais de um país que queriam lidar com essa situação dessa forma, que é basicamente não fazer praticamente nada, Basicamente. é, fazer praticamente nada, talvez dar recomendações muito fracas e esperar que a população chegasse num nível de imunização que não teria mais contágio ou teria um contágio muito baixo e o problema estaria resolvido, né? Não. Boa parte desses países, acho que a Inglaterra foi a que ficou mais É. na mídia, né? O Boris Johnson anunciou isso, mas eles já voltaram atrás Já voltando atrás, exatamente. razoavelmente rápido. O que é, de certa forma, assim, é muito fácil fazer críticas, né, a quem toma as decisões, mas a gente tem que entender que não é trivial, né, e o Não, fato deles exatamente. terem voltado atrás assim tão rápido demonstra que, né, são pessoas estão ouvindo de alguma forma, né? Exato. Não é simplesmente uma crítica vazia ou algo desse tipo. Exato. Exatamente. Mas eu queria que tu falasse exatamente sobre isso e por que isso é uma ideia ruim, por que isso absolutamente não vai funcionar nesse caso. Sim, pois é, porque assim, a gente usa muito essa ideia da imunização de grupo, né, para vacinação, para campanha de Sim, vacinação. O objetivo da campanha de vacinação é exatamente esse: obter imunização de grupo para dificultar infecção daquelas pessoas com maior risco de desenvolver casos graves, inclusive pessoas que não podem se vacinar por alguma particularidade. Né? Só que aí o que a gente está fazendo? A gente está criando imunidade na população sem a infecção, sem criar caso nenhum. Né? sim, Algumas alguns quadros adversos pode ter, mas isso é extremamente baixo. Isso sim, é muito baixo, a questão de desenvolvimento de alguns sintomas e tal, desconfortos, vai ser muito baixo. Inclusive, isso é parte dos testes da vacina. As vacinas só são liberadas quando elas justamente passaram em testes que incluem demonstrar que não possui quadro adverso, não desenvolve quadro sim, adverso significante. Isso é fundamental, senão a vacina não é usada na população. Ponto. sim, Então, bom, e aí voltando. Essa proposta, o que estava se propondo, né, que o caso da Inglaterra foi o que ficou mais evidente, mas tiveram outras autoridades, algumas, felizmente poucas, autoridades de saúde, que estavam defendendo essa medida. E aí o ponto é esse, quer dizer, a gente está propondo infecção em massa da população. E sim, aí vai ter caso igual que vai necessitar atendimento hospitalar, a gente vai sobrecarregar e vai ter um monte. E foi sim, justamente isso que foi demonstrado. Teve um trabalho científico maravilhoso por um grupo justamente inglês, de uma das maiores autoridades científicas nessa área de propagação de doenças, né, transmissíveis, que demonstrou que justamente, olha, se a gente fizer isso, vão morrer milhares de pessoas na Inglaterra. Ponto. É isso que vai acontecer. E aí aquela coisa, né, que a gente, aí é que tá o negócio, né, e aí, como tu disseste, tem o mérito dentro do demérito, né, teve o demérito inicial de ter uma proposta que, na maioria, o consenso da comunidade, da área, dizia que esse não é o caminho, mas decidiram, dizer, não, vamos seguir esse, mas ok. Agora, existe o mérito de reconhecer que, justamente, à luz de evidências científicas, ver que, bom, a minha hipótese estava equivocada, portanto, vou mudar minha conduta, que é o que a gente cientista faz, né? O nosso trabalho como cientista é esse. Né? sim, Nada está escrito na pedra. sim. As nossas Assim, hipóteses valem. aqui
eu até vou falar um pouco sobre isso do trabalho do cientista, que é importante dizer que o cientista é um ser humano, né? É importante Uhum. não glorificar, não endeusar o cientista como esse ser que não Sim, falha e essas coisas, porque senão aí eles, né, quem é desses movimentos anti-ciência, eles vêm aí eles acham um cientista que falhou, um claro. cientista que É. não abriu mão e essas Uhum. coisas. E é importante assim, quando a gente está falando do cientista, a gente não está falando de um cientista, a gente está falando da comunidade científica, a gente está Isso. falando de um comportamento de grupo e não de um comportamento de indivíduo, né? E essa é a beleza do método científico, né? Né, não dá para dizer que toda vez no passado a ciência como é que eu vou dizer, ela abriu mão de uma teoria ou ela abriu mão de alguma coisa em frente de evidências, ela tem resistência, não é um movimento Uhum. imediato. É importante a população entender isso, que é um sistema, não é perfeito, não é como muitas vezes se pinta que ok, teve um experimento que refutou, então agora tudo mudou e a gente já está mudando. Não, é um sistema feito de pessoas que são cientistas, mas são humanos, erram, Uhum. demoram para se convencer das coisas, é um sistema de confiança. Sim. A gente tem que entender que decisões não são sempre lógicas. Mesmo um cientista ele precisa se sentir confortável com as coisas para ser convencido, isso leva tempo. Uhum. Mas é o melhor sistema que a gente tem, não tem outro sistema. Esse é o sistema. É. Mas é importante dizer, ele é falho, mas ele é o melhor que a gente tem. Ele tem Isso. as É, falhas inerentes dos seres humanos que compõem essa comunidade. exato. Então, E ele tem embutido nele o mecanismo para corrigir essas falhas à medida que elas são detectadas. Né? exato. Essa questão, que é justamente essa questão de, olha, no momento que tem evidências sólidas de trabalhos sistemáticos, bem desenvolvidos e que mostram que, olha, aquilo que a gente acreditava, na verdade, não é assim, a comunidade, aos poucos, vai, de fato, mudando a sua visão, porque foi convencida por resultados que demonstraram que aquilo estava errado. Sim. Está embutido no sistema. Né? E uma coisa que eu queria te perguntar especificamente sobre essa questão da imunidade de grupo e que faz muito tempo que eu estou tentando entender é o seguinte: quando foi anunciado, frente aos dados, qualquer pessoa assim sem que tivesse talvez uma base científica, fosse um pouco cética, tivesse um pouco de lógica e olhasse para os dados, claro, isso não é ciência, acharia estranha essa proposta. Tinha alguma base científica para justificar essa proposta naquela época? Eu queria entender assim, por que se chegou a ponto de fazer essa proposta? Olha, Ou tia, era pra ser bem sincero, assim, bem sincero mesmo, para mim é até difícil, porque para mim ela nunca fez sentido. Sabe? Então, assim, sim, eu realmente não sei. Bom, o que eu suponho é que essa ideia justamente da lógica da vacinação e da uhum, lógica de que se a gente tiver um número suficiente de pessoas imunes, a gente bloqueia. Existe um esgotamento natural sim. da doença. E pronto, e isso de fato ocorre, isso os modelos a gente consegue calcular isso, inclusive, fazer essa Sim, conta e mostrar isso. mas esse tipo de associação simplória é algo que eu esperaria de uma mesa de bar e não de Exato, um e não exato. de um anúncio oficial de políticos que a Olha, nossa teoria estariam sendo, como se diz assim, agora me faltou a palavra, advised, né? Estariam é, sendo suportados por uma equipe é, por pois trás, é. né? Para mim foi uma crise de confiança e pressão externas que levaram a Pois isso. é, Não aconselhamento. consigo. Aconselhamento. Mas é, por exemplo, Aconselhamento, quem isso. estava aconselhando esse pessoal, né? Para mim foi uma crise de confiança, foi uma negação, talvez. Isso é normal nessas Pois é. situações. Negar uma situação dessa com esses números é talvez natural do ser humano. É a única explicação que Pois eu é, eu consigo acho que é ter. por aí mesmo, porque eu também tenho E, dificuldade em. sim, Eu, só.
ressaltar que agora aqui a gente está fazendo só esse exercício de especular e tentar entender, né? Nós não temos nenhum dado para Não, a gente não sabe o que validar passava isso. na cabeça dessas pessoas. É o momento mesa de bar mesa de bar entre pessoas que têm uma certa base científica, vamos dizer. E assim, só para acho que de repente para tentar fechar o parênteses nesse assunto, assim, eu comentei rapidinho que dá para fazer essa conta, né, de quantas pessoas a gente precisaria ter imunes, né, para frear. Uma conta relativamente simples dentro de um modelo simplificado de transmissão de doenças é simplesmente pegar aquela número reprodutivo básico que eu comentei no começo do nosso programa, que eu disse que estava lá na casa de 2,3, né? Uma estimativa para a quantidade de pessoas imunizadas que a gente precisa para barrar a transmissão é 1 menos 1 sobre esse valor, essa taxa de reprodutividade. Tá? Então a gente toma o inverso dessa taxa de reprodutividade e olha o complementar dela, né? 1 menos isso. Então, bom, a gente sabe que a taxa de reprodutividade o número reprodutivo está na casa lá de 2,3. Né? Então, se a gente faz 1 menos 1 sobre 2,3, a gente chega em mais ou menos 0,6, ou seja, 60% da população teria que estar imune para barrar. Não, né? É um pouco mais, quer dizer, um pouco mais de 60, né? Porque a gente meio que faz esse arredondamento do 2.3, 2.5 para 3, né? Aí fica 0.3, mas na verdade estaria mais ali para... na verdade seria um pouco menos, eu acho, né? Eu me atrapalhei na conta, mas 2.3 daria 0,56, então ficaria na casa de 55%, por aí, mas é dessa ordem, essa é a ordem de grandeza. Então, putz, e aí, né? Não, né? Não. Mas existe a possibilidade de recontágio, eu não sei se esse é o termo, agora tu tem que... Reinfecção. Reinfecção. Isso é um ponto que ainda está em aberto. Se acredita ainda que não, tá? Que já tiveram alguns casos de pessoas que haviam sido liberadas, porque já não estavam mais com sintomas, né, e o exame estava dando já negativo, e posteriormente voltaram a apresentar os sintomas, fizeram um teste laboratorial e deu positivo novamente. Só que aí tem o seguinte, não está claro... Primeiro, isso foram pouquíssimos casos observados desse fenômeno. Tá? E aí, de novo, na medicina e nessas questões de epidemiologia, a gente trabalha com grandes números. Sim. Então, assim, porque a gente sempre tem variabilidade. Sempre vai ter aquele caso aberrante. Então, a gente trabalha com o que é o comportamento médio. Tá? Então, assim, são poucos para a gente dizer, olha, isso existe. Não. Esses poucos, por enquanto, são naquele negócio, de novo, de casos anedóticos que não sustentam a hipótese de que isso é um problema. Tá? Para usar um termo bem conhecido de todo mundo, é o famoso ponto fora da curva. Ponto fora da curva, exatamente, é isso. Tá? Que ele não representa a tendência, absolutamente. Sim. Tá? E tem outra coisa, que assim, não está claro, nesses casos, se foi de fato reinfecção, ou seja, uma nova infecção, ou se foi o que a gente chama de uma recaída, que é comum, por exemplo, em casos de malária. Sim. Né, que basicamente não é uma cura total, né? Isso, exatamente. Não é uma reinfecção. Isso, então o que são esses casos, né, de recaída? É quando o tratamento foi eficaz a ponto de diminuir a quantidade de vírus no organismo a um nível tão baixo que ele já não é mais detectado em testes. Tá? E aí ele ficou ali recluso, tá? Em poucos casos, não conseguindo se replicar, e aí a pessoa recebeu alta, voltou para a sua rotina normal, e aí o vírus foi conseguindo voltar a se replicar novamente, e aí volta a invadir o organismo, e aí com isso voltam os sintomas e volta a ser detectável em exame laboratorial. Isso existe em outras doenças. Tá? E aí, nesses casos em que se detectou essa reocorrência de positividade, não se sabe, então, se é
reinfecção, ou seja, uma nova infecção e, portanto, perda de imunidade, ou se foi esse processo de recaída. Tá? Então, isso por enquanto está simplesmente, olha, tem um ponto fora da curva aqui que a gente não sabe ainda muito bem o que está acontecendo. Mas, no geral, se trabalha com a hipótese, com o cenário, na verdade, de que existe sim imunidade adquirida, mas também a gente ainda não sabe se ela é permanente ou não. Sim. Quanto tempo ela dura, isso a gente ainda não sabe. Porque ainda é novo, ainda é um processo ainda bem recente. Mas assim, comparando com outros vírus semelhantes, assim, só para ter um paralelo, qual seria a chance, né, nessa comparação de que houvesse essa reincidência, de que, desculpa, essa reinfecção, de que ela fosse uma taxa significativa, comparado com outros vírus da mesma família? Pois é, exatamente. Esse é outro ponto que mantém isso como casos assim ainda muito particulares, porque justamente não é comum, absolutamente não é comum. Tanto para os demais coronavírus, como para as outras síndromes gripais. Em geral, a gente tem imunidade pelo menos da ordem aí de uns 6 meses, um ano. Precisa acumular mutações no vírus e também precisa haver um processo que a gente chama, assim, de maneira completamente solta, digamos, e simplificada, de perda de memória do nosso sistema imune, tá, que permite uma nova infecção depois de um certo tempo. Mas isso é coisa de, assim, seria para a próxima temporada, para o ano que vem. E essa é a realidade dos parentes próximos desse vírus. Sim. Então, basicamente, para essa pandemia, se a gente extrapolasse dessa forma, não é um fator que vai influenciar muito. Não. O cenário que todo mundo está trabalhando não é esse. É de, olha, pelo menos durante essa pandemia, quem se infectou nessa primeira onda agora vai estar imune para uma reintrodução no seu país ainda dentro dessa mesma temporada. Sim, eu fiz essa pergunta exatamente porque se esse número fosse significativo, ele iria influenciar esse cálculo da imunidade de grupo, né? Eu imagino que aquela fórmula que tu comentou, ela é uma extrapolação supondo o índice de reinfecção tendendo a zero, né? Sendo Isso, muito perfeito. baixo. Exatamente. E aí, se fosse um número significativo, influenciaria esse número e influenciaria também a curva que a gente vê, né? Ela tem esse formato de sino, né, que ela tem esse pico e ela é mais ou menos parecida para os dois lados, se tu olhar, né? Para quem é da área, a gente chama de gaussiana, para quem não é essa curva que vocês veem em muitos memes, infográficos, né? Eu imagino que, só extrapolando essa ideia, se esse número não fosse baixo, o segundo lado, né, o que vem depois do pico, ele cairia mais devagar, né? Eu acho que esse seria o efeito. Ele não apenas cairia mais devagar, como ele tenderia a um platô. Ele se estabilizaria num valor diferente de zero. Sim, a gente ia manter um conjunto, um número de indivíduos infectados ao redor do qual ia ter flutuação estatística, ia ficar variando ao redor de um valor mais ou menos fixo. Tu pode citar alguma outra doença que tem essa característica, só pra gente fazer um paralelo? Agora me escapa. Bah, me pegou. Isso quer dizer que a pergunta é boa. Mas tem doença, é o que ele chama de doenças que a gente, em termos de modelos de propagação, são os que a gente chama de suscetível, infectado, suscetível. Ou suscetível, infectado, recuperado, suscetível de novo. Né? E que aí atinge esse platô. E aí fica oscilando em torno daquele valor assim, que a gente chama de um estado endêmico estável. Sim. Então, cara, assim, a gente falou bastante, a gente falou muito mais do que a gente tinha planejado já hoje. Só para quem está ouvindo ter uma ideia, a gente tinha dito, não, vamos fazer podcasts de 15 minutos a meia hora, mas claro, é o primeiro, tem muito a ser falado, então a gente sabia que esse primeiro ia muito longe, mas eu acho que a gente tem que parar por aqui, porque esse podcast ele tem que ser publicado rápido, né? A gente está falando de uma epidemia, esses números estão variando muito rápido, se ele não sair logo, em 2-3 dias ele está desatualizado. Exato. Muita coisa nele não vai ser desatualizada,
atualizada tão rápido como taxa de transmissão, né? Essa ideia de como vai ser o futuro, ela está mais ou menos estabilizado. O que a gente falou do passado não vai mudar, ele ainda vai servir como esse tipo de informação. Mas, assim, para fechar, vamos só falar assim, o que as pessoas devem fazer agora, né? Qual que é a tua recomendação como especialista, né, na área de contágio, o que as pessoas devem fazer e onde elas podem se informar, né? Além desse podcast, desse blog, onde a gente vai tentar ter esse contínuo de informação, continuar informando as pessoas aonde elas devem, quais são fontes confiáveis para elas irem atrás de informação, como que elas não caem nas informações falsas, que infelizmente tem demais, né? E o que elas devem fazer? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, dá preferência para informações que estão publicadas em sites do Ministério da Saúde, de Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, e no próprio site da Fiocruz também. Para quem lê em inglês, o site da Organização Mundial da Saúde. Inclusive, tem a Organização Mundial da Saúde, ela possui, entre muitas aspas, filiais em cada bloco continental. Então, tem o braço da OMS para as Américas, que é a PAHO, P-A-H-O. Tá? E aí ela tem o seu site tanto em português, espanhol e inglês. Lá é outra fonte também de informação. Tá? O site da Organização Mundial da Saúde, em inglês é WHO, né? WHO. O próprio CDC dos Estados Unidos. Enfim, dá prioridade a esses canais. Tá? Inclusive, esses canais construíram sites dedicados com informações básicas de o que é, quem é o grupo de risco, como se cuidar, e inclusive informações desmistificando, desfazendo boatos, tá? Desfazendo fake news, que tem a rodo. E aí o pessoal do Ministério da Saúde, por exemplo, está com um grupo dedicado que eles têm justamente tentado, à medida do possível, monitorar as redes sociais para detectar o mais rápido possível esses boatos e já tentar produzir material para desfazer aqueles boatos. Tá? Isso foi uma iniciativa super legal, mas que é uma iniciativa que depende da gente. Né? Porque o Ministério produz a informação, coloca lá no seu site, mas quem viraliza a informação somos nós. Claro. É a gente compartilhando que vai viralizar ou não vai viralizar. Da mesma forma que as fake news também, elas só se propagam se a gente compartilha. Ou se, a não ser aquelas situações que existem robôs aumentando esse processo. Né? Mas isso é um processo que está na nossa mão. Tá? Então, basicamente, recebeu áudio no WhatsApp, a princípio ignora. Tá? Porque, assim, inclusive, não tem fonte, né? Não tem fonte. Áudio não tem fonte. Áudio não tem fonte. Ponto. Simples assim. Tá? E, inclusive, eu mesmo recebi já uma quantidade de áudios de pessoas se dizendo funcionários da Fiocruz. E não são. Sim. Eu, que sou funcionário da Fiocruz, recebi mais de um áudio que era gente ou se dizendo da Fiocruz, ou dizendo, o meu marido, ou a minha esposa, ou o meu tio, que é da Fiocruz, disse tal. Conversa. Sim. Nessa hora eu queria entender a motivação das pessoas, cara. Olha, eu realmente não entendo. Assim, porque tem muitas situações onde tem a questão do viés político, né? A gente está acostumado com fake news na política, a gente sabe a motivação que está por trás, mas nesse caso eu não consigo imaginar, também. Cara. Eu realmente não consigo entender qual é a motivação e qual é a agenda, basicamente, né?
Qual é o objetivo? Onde é que você quer chegar exatamente com isso? Nessas horas eu queria não ser ateu, né, cara? Só pra acreditar que essa galera vai ter... O teu tá guardado, né? O teu tá guardado. Mas não tem, né, cara? Não Pois tem. Essa é outra epidemia que a gente tem que controlar, né, cara? Depois que acabar essa epidemia, essa é uma das epidemias que estão aí, estão causando mal no mundo. Exato. E a gente não leva tão a sério, né, cara? E causam assim, mortes também. Exato. Exato. Isso eu tenho batido bastante nessa tecla, justamente que isso é também um problema de saúde pública. Claro que é um problema de saúde pública. Sem a menor dúvida. E aí a gente tem que, a gente, enquanto profissionais da área de saúde pública, a gente tem que tentar justamente encontrar maneiras de atuar nessa frente também. E o brabo é que a gente nunca foi treinado para isso. Nunca. Isso não faz parte do nosso ferramental. Sim. Não, assim, é muito fácil dizer, sem ter medo de errar, que essa é uma situação não vista nessa nossa era moderna, né? É a primeira vez, não tem nenhuma outra epidemia chegou nesse nível, acho que desde da medicina moderna isso não aconteceu, desde a ciência moderna isso não aconteceu. É a primeira vez. Então é claro que é algo fora do comum, é claro que é difícil para as pessoas aceitarem a dimensão, elas não têm um paralelo, elas não têm o que comparar. As pessoas, né, o ser humano, sem conseguir comparar as coisas, fica muito difícil da ficha cair. Porque a coisa não tem justamente isso, né? A base de comparação não tem o precedente. Isso. O precedente facilita, e a gente não tem esse precedente. Exato. E aí eu acho que assim, só aproveitando esse gancho, por que a gente está implementando essas medidas hoje? Justamente porque a comunidade de saúde pública e cientistas que trabalham nessa área de modelagem, modelos de propagação, aprendeu muito desde 2009, da pandemia de influenza 2009. De lá para cá, o nível de complexidade que se conseguiu incorporar nos modelos de propagação para entender como é que estrutura sociodemográfica, mobilidade, malha aérea, enfim, como é que todas essas propriedades da nossa sociedade afetam a dinâmica de transmissão, que nos permitiu ter um arcabouço hoje que nos permite afirmar com um grau de confiança muito grande que, olha, esse é o caminho que a gente tem que trilhar para conseguir, mesmo que a gente não consiga frear completamente, que pelo menos a gente consiga diminuir a velocidade de propagação. É esse o caminho com as ferramentas que nós conseguimos desenvolver de lá para cá. E é por isso, inclusive, que está tão afinado o discurso dos especialistas da área. Se tu pegar o pessoal da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da China, aqui do Brasil, está todo mundo basicamente falando a mesma coisa. Por quê? Porque justamente criou-se esse consenso em função do que a gente aprendeu analisando o histórico. Não é do nada. Sim. Só que é a primeira vez que a gente está conseguindo de fato implementar. E prevenção, cara. Prevenção. O que as pessoas têm que fazer? Então, olha, a gente vai ter que ficar em casa. Assim, ponto. Na medida do possível, assim, e limitar as nossas saídas a somente o que é estritamente, fundamentalmente inadiável e intransferível. Sim. Só aquilo que é completamente inevitável. E higienização, principalmente das mãos, assim, com muita frequência, lavar as mãos com frequência, não compartilhar talheres, tá? Utensílios em geral, não compartilhar. Se tiver com algum quadro respiratório qualquer, tá com dor de garganta, tá tossindo, tá espirrando, tá com dificuldade respiratória, usar máscara. Tá? E a máscara, é bom lembrar, ela é recomendada para quem tá com sintomas. Até porque se a gente sair comprando adoidado, isso vai faltar, né? Vai faltar para quem precisa. Sintomas, e mais, vai faltar nos hospitais. Vai faltar na unidade de saúde. Quando que a pessoa deve ir para o hospital? Quando que ela deve procurar o sistema de saúde? Neste momento atual, a recomendação atual
primeiro, se não tiver com febre, não vai. Em primeiro lugar. Uhum. Tá? Se está com Sim. quadro sintomático e não está nem com febre, nem com dificuldade de respirar, não vai, fica em casa. Só vai se no teu trabalho tu não tiveres condições de te ausentar se tu não tiveres um atestado médico. Aí, bom, aí não tem jeito, realmente tu vai ter que procurar o posto de saúde mais próximo para ter esse atestado que te libere, porque tu já precisa se isolar. Se tiver com sintomas, se isola, fica em casa, tá? Não vai para o trabalho, não vai para o mercado, pede para alguém fazer essas tarefas, e deixa para ir somente se, primeiro, bom, se precisar de laudo, para atendimento de fato, se tiver com febre e se tiver com dificuldade respiratória. Até porque, nesse momento, está mudando o protocolo de quais casos devem ser testados laboratorialmente para priorizar justamente as pessoas hospitalizadas. Uhum. E só vai ser hospitalizado quem tiver com dificuldade respiratória. Quem tiver com febre, quem não tiver com isso não vai ser hospitalizado. Por quê? Porque não precisa ser hospitalizado. E o pior, quem vai para o hospital sem precisar corre o risco de se infectar. Exatamente, ou por esse vírus ou por outro. Exato. Não, se você que está ouvindo esse podcast chegou nesse ponto até onde a gente está agora e ainda tem esse pensamento egoísta de que as medidas que estão sendo invocadas, né, que estão sendo impostas, são para te proteger como indivíduo, então esse é o argumento, para não vai porque tu pode se infectar, mas é sempre bom lembrar que essas medidas não são para proteger indivíduos, são para proteger o grupo e, no longo prazo, o indivíduo também. Exatamente. A gente está lá na ponta. A gente está lá no final dessa conta. Exato. É isso. Então, são esses os cuidados. Também, assim, recebendo coisas em casa, né? Lavar a mão antes de abrir a porta, depois de pegar manipular o material que tiver sido entregue. Isso também é muito importante. Enfim, são essas medidas. E, de novo, insisto, não sai de casa. Não sai de casa, a não ser que realmente não tenha como evitar sair de casa. Sim, e, bom, isso inclui quem pode trabalhar de casa, né? Quem pode trabalhar de casa, fique em casa. Exato. Quem não precisa trabalhar, não vá trabalhar. E aí também vai lá. Quem é rico e não precisa do salário também fica em casa também, não é só porque não né, vai, isso... assim, também aproveitando, né, e aí um apelo também para os gerentes de equipes, para os donos de empresas, se a tua área de trabalho, se a tua equipe tem trabalha numa área que é passível de fazer trabalho remoto, por favor, libera a tua equipe para trabalhar remoto. Cai a produtividade. Primeiro que isso é bem questionável. Existem estudos que mostram que em algumas situações não cai, não. Mas vamos assumir que caia. Vamos assumir que caia. Mesmo que caia. É melhor que caia agora do que... As pessoas têm que entender o seguinte, quanto mais cedo elas começarem a ficar de casa, menos tempo elas vão ter que ficar de casa. Exatamente. Se tu não quer que a tua produtividade caia agora, ela vai cair depois. Exato. E vai cair por mais tempo. Vai cair por mais tempo, tu vai ter mais funcionários tendo que se ausentar por motivo de saúde, e aí sim é que vai cair a produtividade. Exato. É esse o ponto. E assim, e aí também para quem tem na sua realidade financeira e laboral, né, essa possibilidade de ficar em casa e tal, sem que isso afete a sua renda, e contrata serviços com frequência, tá? Por exemplo, tem diarista ou tem personal trainer, ou professor de yoga, aula particular, enfim, qualquer prestação de serviço que tenha aí uma certa regularidade. Primeiro, agora é o momento de, se possível, liberar esses profissionais, mas, por favor, mantém pagando essa galera. Porque essa galera, se não trabalhar, não vai receber. Sim. E aí aquela coisa, né? Se já fazia parte do teu orçamento mensal,
não vai te afetar continuar pagando essas pessoas, mesmo que elas não te prestem o serviço para É ti. verdade, é Esse é o verdade, ponto. não vai. Né? Não vai, porque já está na Não tua vai. conta, já está no teu Ou faz o balanço. seguinte, diz, vamos negociar depois, a gente Isso, recupera, exato. a gente faz alguma coisa, adianta agora e pega depois, negocia. Negocia, isso. Mas É, pensa no grupo, pensa isso, no. exatamente, porque é, essa galera é a mais vulnerável nesse momento. sim, Eles não podem abrir mão de continuar circulando na rua. Porque sim. se eles não forem trabalhar, eles não vão receber. Tem que. E, Aí não dá, né? E uma coisa muito importante, quem deve comprar e quem deve usar máscara e outros equipamentos ou outros materiais, álcool gel, qualquer coisa que seja, o que, que as pessoas devem comprar, quando devem comprar e o que, que elas não devem É, comprar. perfeito. Então, assim, tá, bom, álcool gel realmente é super recomendado. Mas não é a única maneira. Lavar com água e sabão também ajuda. Tá? Também resolve. Então, Sim. não precisa ficar numa sangria desatada, sair correndo a cidade atrás de álcool gel. E não compre todo o álcool gel, né, Pelo cara? amor de Deus, não esgote erro. Por Não se favor, esqueça que é o pensa nos grupo outros. que precisa de álcool gel, Exatamente. não é tu que precisa ter um estoque de álcool É, gel que vai durar a pandemia inteira. exatamente. Tá? E máscara, de novo, só quem tiver com sintomas. Tá? Não está com sintomas, não precisa. Então não compra. Certo, Tá? certo. Não compra só para se precisar. Esse é o recado. Isso. Não se previna, né, nesse sentido. Exato. Porque assim, e isso assim, já está faltando. Já está faltando. Sim. Já começou a ter desabastecimento. Tá? Tanto de álcool gel quanto de máscara. E aí é um problema sério e que aí vai faltar de novo para quem precisa e aí vai ter mais caso, mais Uhum. óbito, enfim, toda aquela coisa. Tá. Acho que tá bom para hoje. Tá, né? Esse podcast vai sair sem edição, com barulho de fundo, com tudo, porque ele tem que Tem que ir sair pra rua. logo. Ele tem que ir para a rua. E assim, para fechar esse podcast, assim, o recado que eu quero dar para as pessoas é todo mundo pode ajudar. Essa é uma situação em Isso, que tá nas ninguém nossas mãos. tem por que não ajudar. Todo mundo tem como ajudar de diversas maneiras, de maneiras ativas, de maneiras passivas. Quem está em casa, quem tem tempo para investir, existem projetos, a gente vai tentar divulgar esses projetos para que as pessoas possam encontrar os projetos e ativamente contribuir. Esse é um projeto que você pode contribuir, esse podcast é um projeto que vocês podem contribuir, vocês podem ir lá no GitHub, no site do projeto e achar o código-fonte, achar como contribuir, vai estar lá descrito como contribuir, a gente vai estar colocando lá informações, referências, sites onde encontrar essas coisas. Então, procurem como contribuir. Se vocês não sabem como contribuir, eduquem-se. Qualquer coisa, se vocês têm uma habilidade, alguma coisa, afiem essa faca, vão atrás, aprendam coisas que vai ser necessário. Não tem por que não fazer isso. Não tem. Assim, é muito difícil dizer isso, mas muita gente vai morrer. Não é uma especulação, não é nada, é uma É fato. realidade. A Na verdade, pergunta a gente não é insensível, a gente está aqui falando de números, de fatos, mas a gente é empático com quem vai ter parentes, pessoas, entes queridos que vão morrer, isso vai acontecer, a gente vai ficar muito triste por isso, mas assim a questão é quantos vão. E exato. quanto mais gente se engajar, quanto mais gente vier fazer alguma coisa, se informar, não compartilhar essas notícias falsas, compartilhar os meios certos, compartilhar essas agências conhecidas de saúde, essas coisas, ficarem em casa. A questão é quanta gente vai morrer. Não é se vai morrer, não vai, a gente já sabe que vai morrer. Então a questão é quantos e a gente tem que fazer esse número chegar no mínimo possível. E todo mundo tem que ser ativo, tem que fazer, tem que colaborar para isso. São vidas
que você está salvando. Eu sei que é difícil correlacionar, a cadeia é longa, é difícil quando lá você está lavando a sua mão, você está pensando que está salvando uma vida, mas lá no final da cadeia é isso que está acontecendo. Então, pense nisso quando você estiver tomando decisão do que fazer e pense ativamente nisso. Que é necessário. Se você aí, ouvinte, quer que esse número seja o menor possível, então vá atrás e faça isso. Perfeito. Muito bem, a gente fecha aqui por hoje e a gente espera que a gente vá continuar trazendo esse conteúdo. Então, a gente deseja a todo mundo que fiquem seguros, que esteja tudo bem e a gente se encontra no próximo episódio desse podcast. Dale. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.